Olá, tudo bem com você que está aí nos assistindo? Estamos no ar com mais um Sempre Juntos, gente. Olha, antes de começar o programa de hoje, que no tema tá muito bom, hein? Hoje nós vamos falar sobre viuvez. Mas antes de começarmos o nosso programa, com a nossa conversa, né? Que hoje eu vou falar com ele, né? Com o nosso reverendo Tiago Henrique. Eu quero que você preste atenção num recadinho que a Lídia Dickel vai dar para vocês. Ela tem um recado bem interessante para você, principalmente para você que está com vontade de se profissionalizar, que quer se especializar em um curso, aquele curso que você sempre planejou em fazer, estudar. Então, agora é a oportunidade, porque a Lídia vai trazer uma novidade aí do Polo, né, do EAD Mackenzie Polo Pinheiros. Então, preste atenção. Eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Você já pode cursar sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros, fazendo sua matrícula o quanto antes no nosso polo de ensino à distância. Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460 para as licenciaturas em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de Tecnologia nas áreas de Empreendedorismo e Novos Negócios, Jogos Digitais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing, Logística e Processos Gerenciais. As inscrições para o processo seletivo ficam abertas até o próximo dia 30 de junho. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós oferecemos aqui no nosso polo de EAD 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança, e as matrículas estão abertas. As mensalidades custam só R$ 599. Garanta a sua vaga usando o voucher Polo Pinheiros. A relação completa dos cursos e todas as informações estão no site mackenzie.br/EAD. Venha estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie e não se esqueça, fazendo isso, você garante a formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Olha só que legal, que oportunidade, hein? Lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia de inauguração do nosso centro de estudos, né, do Polo Pinheiros. Então acompanhe a programação, porque amanhã vai ser um dia muito especial também, né, como todos os dias. Gente, eu quero saber se você que está nos assistindo já é inscrito no nosso canal do IPP Play. Se não, não acredito. Vamos, se liga aí nos recadinhos, aí na chamada, por que é tão bom você estar inscrito neste canal. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo, você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet.
Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha só quanto recado bom. Então aproveite e se inscreva. Claro, como nós falamos, também continue inscrito aqui no IP Pinheiros, porque a transmissão ao vivo e dos cultos também acontece por aqui. Então, fique ligadinho, né, nos nossos canais e não perca nenhum conteúdo. Gente, o tema de hoje é viuvez. Eu não sei se esse tema vai falar com você que está aí neste momento, ou se você pode ajudar a vida de alguém compartilhando agora, né, porque ainda dá tempo, com alguém, com um amigo, um parente que esteja passando por este momento, para poder participar aqui com a gente da nossa conversa. Eu gostaria de começar com a leitura de um versículo de Tiago 1, né, versículo 27. Fala assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Né? Sem muito, eu já começo com ele, com o nosso reverendo Tiago Henrique. Olá, pastor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tainá, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Boa tarde para você também que está nos assistindo, que você está chegando agora. Seja muito bem-vindo a este programa maravilhoso com a nossa querida apresentadora Tainá. E você está bem? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Tema desafiador. Desafiador. Importante e necessário para o tempo que nós vivemos agora. Né? Falar sobre viuvez, né? Falar sobre esse grupo de irmãos e irmãs, né, que estão lidando com luto ou que já tem um tempo aí nesse processo, né, nesse acontecimento, mas que tem filhos, que tem que lidar com os filhos, enfim. Então, fique ligado aqui. Então, acho que vai ser muito bom você participar. E por que é bom você participar? Porque a gente também vai falar do processo da gente, né, que pode, de algum momento, apoiar, pode cuidar dessas pessoas. Então, eu acho fundamental o tema de hoje. Fica aqui com a gente, é o que eu te falei, já compartilha esse conteúdo para que mais pessoas também participem hoje do programa. Fique à vontade para mandar a sua pergunta, para compartilhar algum testemunho. A gente sempre, né, em algum momento do programa as pessoas compartilham com a gente alguma história, então fique à vontade, interaja aqui com a gente. E pastor, nós começamos com aquela pergunta. Quando nós pensamos nesse processo de, às vezes a gente está ali em casa e de repente chega uma mensagem ou uma ligação, olha, perdi meu marido, o que eu faço, né? Como a gente tem que entender esse processo de luto, né? Esse processo de dor ali nesse momento, pastor? Primeiro, para a gente entender a situação inicial, antes da gente aprofundar nos detalhes. Falar de viuvez hoje, né, é falar de uma realidade colocada, né, na nossa realidade hoje, sempre existiu desde o Antigo Testamento, depois no Novo, o Senhor sempre instruiu a igreja, o seu povo, a cuidar das viúvas e dos órfãos, né? Você leu o texto. E falar de viuvez, né, nos tempos que nós vivemos, eu não sei você, mas eu particularmente conheço inúmeras pessoas, né, que perderam o seu marido, perderam a sua esposa nesse tempo de pandemia, né, não só por causa do Covid, mas também nesse tempo e onde as coisas estão ainda muito mais envolventes, as pessoas estão mais afloradas emocionalmente. Né? Então, o processo ali, né, de luto, o processo de cuidado dessas pessoas é muito importante. Então a igreja, a gente vai falar um pouquinho mais, mas nós devemos ter um olhar amoroso e misericordioso para aqueles que estão, né, obviamente, inseridos ali. É interessante, Tainá, pensar, eu acho que é uma boa oportunidade para a gente pensar aqui a respeito disso, porque normalmente as sociedades internas da igreja, ou se na sua igreja você chama de ministério, tem lá o ministério de adolescentes, né? Aí tem os jovens, os casais e tal. E às vezes aquela pessoa que é viúva, ela não tem um encaixe no sentido, né? Porque às vezes vai falar sobre casais, aí obviamente, né, que aí não é que não faz sentido, mas a pessoa obviamente não vai, né, não se encontra, enfim. Então é importante ter esse cuidado, né, mesmo que aquela pessoa seja independente, que ela trabalhe, enfim, mas ter esse viés, como que lidar, né, pós-morte, nesse processo de luto. E eu penso assim, a igreja, né, nós, eu, você, como parte da igreja, nós devemos dar consolo, né, pela palavra de Deus. Então, ao receber uma notícia como essa, ou a lidar num processo, né, às vezes a pessoa já está num processo, vendo ali o seu
né, o seu marido, a sua esposa, já no falecimento, enfim, várias questões, buscar consolo na palavra de Deus, né, a palavra do Senhor. E é importante entender também N questões que estão dentro do coração daquela pessoa, né? Ela não só está lidando com luto naquele momento, que ela está perdendo alguém que ama, seja 2, 3, 4, 5, 10, 30, 50 anos, né? Mas também ela está pensando em N outras questões, né? Quer dizer, eu vou viver sozinho, se tem filho, como é que eu vou cuidar do filho? Mas eu não dirijo. Então são muitas questões que estão na cabeça, que está na cabeça dessa pessoa que está lidando com o processo, né? O que é importante, a igreja, eu, você, que queira ajudar essas pessoas, obviamente encontrar consolo na palavra de Deus. E é entender que o consolo verdadeiro vem do Espírito Santo do Senhor. Vem do próprio Deus, né? Paulo fala na sua carta aos Coríntios dizendo que Deus é o Pai de toda consolação, né? E das misericórdias. Então eu, como conselheiro bíblico, né? E como pastor, eu cuido de pessoas, eu aconselho pessoas, mas eu tenho plena convicção que o consolo real, né? Recentemente eu acompanhei uma irmã muito querida que ela perdeu o seu esposo, né? E nós conversamos um dia antes dela ter recebido do falecimento do seu marido. Ela estava confiante, orando, pedindo a Deus, né, a cura dele, né? Ele estava internado por causa do Covid. E aí eu pensei assim, olha, se chegar a falecer, ela vai ter uma crise, eu acho. Eu fiquei pensando nisso, né? Mas, assim, para minha surpresa, não deveria, né, nem ser surpresa, mas no dia do sepultamento, ela estava com tranquilidade, obviamente, lidando com a dor, lidando com o luto, lidando com o sofrimento, isso está presente, mas ela estava com tranquilidade. E aí o texto que veio na minha mente foi de Coríntios, que Paulo fala que Deus é o Deus de todas as misericórdias e consolações, né? O Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda consolação. Isso para mim, segundo os Coríntios 1:3, isso me ensina que o consolo, ele é algo sobrenatural. Porque por mais que eu me coloque no lugar de outra pessoa, e nós queremos, né? E às vezes eu fico sem saber o que dizer para aquela pessoa. Porque eu entendo sobre a dor, mas não experimentei aquela dor. A dor ela é muito experimental, né? É claro que, tanto que o próprio Cristo, né, para nos pastorear, para ser o nosso sumo sacerdote, ele experimenta a dor. Né? Ou seja, ele se identifica, né, quando, por exemplo, ele está no velório, né, no sepultamento já de Lázaro com as suas irmãs, o que acontece ali? O Senhor chora de ver aquela situação, de ver a consequência do pecado, tudo isso. Então, eu entendo que eu posso trazer palavras de consolo, mas eu acredito piamente assim num consolo sobrenatural do Espírito Santo de Deus, aonde está tudo desorganizado e o Espírito vem, né, com vida, com graça, com paz e coloca ordem naquele coração para ter o enfrentamento que às vezes a gente fala assim, eu não sei como enfrentar isso, mas o Senhor vem e traz graça, traz paz, traz cuidado. Então, os nossos olhos têm que ser voltados para muitas coisas que estão acontecendo, né? E é interessante que o luto, ele faz parte do processo, né? Quando nós lemos no Antigo Testamento, Abraão, por exemplo, quando ele perde Sara, ele chora por vários dias, ele lamenta por vários dias. E é um costume do judeu. Então, é importante você entender que aquela pessoa, ela precisa lidar com este luto. E ela vai lidar com ele. E é claro que aí então dar o suporte necessário para que a dor seja amenizada e para que aquele momento seja o menos pesado possível, né, olhando para a palavra de Deus, para que então se possa sentar. Então naquele momento, no dia do falecimento, no dia do sepultamento, não adianta sentar com aquela pessoa, não adianta explicar para ela, não adianta dizer agora, a gente vai, fique tranquila e tal. É dia a dia, é o cuidado contínuo e pessoal da igreja, da família, dos irmãos em Cristo Jesus. Agora, é muito importante entender que o maior consolo que nós recebemos e que uma pessoa pode receber, ela vem do Senhor, ela vem do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Pastor, o senhor citou também uma questão que eu acho que tem que ser pontual, tem que ter um olhar para, né? A questão dos filhos, né? O viúvo ou a viúva, quando perde ali o seu parceiro, né? O seu esposo, a sua esposa, aquela pessoa no qual tem aquele relacionamento, mas tem filhos. Quando tem os filhos, como que a pessoa, né, o viúvo, ele tem que acolher ou explicar para a criança o que aconteceu, ter aquela comunicação, né? Como que é a importância desse processo e como que pode ser feito? Exatamente. São vários fatores assim que nós entendemos e que nós podemos lidar com isso, né?
muitos de nós temos a tendência de pensar que criança não lida com luto porque ela não entende. É claro que ela entende. Talvez ela não entenda o significado da morte, né, num contexto teórico. Mas no dia a dia você vai ter que explicar para aquela criança por que meu pai não está mais aqui, por que minha mãe não está mais aqui, por que meu avô, né, falando de viuvez especificamente, meu marido, a esposa, por que o papai não está mais aqui, né, por que a mamãe não está mais aqui. Então ter esse olhar para a criança é muito importante, inclusive se colocando à disposição como igreja, né, como conselheiro bíblico, para ajudar aquela mãe, aquele pai, a comunicar para os seus filhos o falecimento, né, do papai e da mamãe. Então isso é muito importante, né? Eu também acredito, pegando o gancho da primeira resposta, que o Espírito de Deus traz o consolo, inclusive, para a vida de uma criança. Agora, é muito importante você entender e não mentir para essa criança, né? Eu sei que, como um pai, como mãe, eu estou lidando com a dor fortemente, né? Um pai e uma mãe pode pensar, eu estou lidando com uma mãe fortemente, lidando com a dor fortemente, perdão, é porque eu perdi o marido, porque perdi a esposa. E ainda tem, né, a responsabilidade de comunicar isso. Então, como que se comunica isso? Como que fala isso dentro de um contexto completamente dolorido, lidando com o luto? E aí, o pedido de ajuda é muito importante, né? E não mentir para essa criança. O pai viajou, a mãe viajou, vai voltar. É importante que a criança entenda, que ela lide com o luto também, né? Porque a palavra do Senhor tem respostas para esse coração e consolo. Então é importante essa comunicação, né? Uma comunicação, às vezes até demonstração da tristeza do pai, do papai, da mamãe, enfim, né? Daquele que agora é viúva, a viúva, para que haja então também uma organização na vida daquela criança. Então, ela vai acordar o outro dia, né? O marido, a esposa que ficou, que está vivo, ele sabe, amanhã eu vou acordar, e é difícil, né? Eu converso com algumas pessoas que ficaram viúvas, a rotina é completamente assim esmagadora. Porque hoje, pensa, você acorda de manhã, né, eu acordo de manhã, você que não é viúvo, que não é viúva, você acorda de manhã, você sabe, meu marido está lá, minha esposa está lá, agora a gente vai tomar café, a gente vai fazer isso daqui. Então, a vida a dois, ela cria uma rotina comum, mesmo que pessoas trabalhem fora. E de repente a esposa vai ter que levantar no outro dia, o marido vai ter que levantar e não está mais lá. Então, é um contexto. E para a criança também, aquele momento que era com o papai, que era com a mamãe, que ia passear junto, que ia fazer isso daqui, que ia fazer... Então, é importante dizer para a criança. É claro que cada criança, na sua faixa etária, ela tem o entendimento da morte de um jeito específico, né? Agora, é importante explicar para essa criança o que é a morte de uma linguagem que ela entenda, bíblica, dizer, olha, a morte, né, é por causa disso, disso daqui, aconteceu isso daqui com o papai ou com a mamãe, né, e até para que possa ter abertura de trabalhar o luto no coração daquela criança. Então, e aí, né, a viúva pode pedir ajuda a um conselheiro bíblico, a sua igreja, ao seu pastor, e nós, né, famílias, devemos ter a sensibilidade de olhar essa situação e dizer como que foi comunicado. Então eu sei que naquele momento de dor, as pessoas estão sofrendo, mas o olhar para as crianças é muito importante, né? É importante com relação a como que eu falo, né? Eu falo com a mamãe, mas como que eu falo também com essa criança que ficou e que, né, precisa dessa comunicação também. Muito interessante, pastor. Na terça-feira nós tivemos um programa com o pastor Nilson e nós falamos também como que as religiões enfrentam, têm esperança a respeito da morte e do sofrimento. E, claro, nós abordamos na nossa perspectiva cristã, né, o que a Bíblia diz a respeito disso também, né, qual que tem... Mas uma das coisas que nós falamos é aquela questão da pessoa não conseguir lidar com essa realidade da morte, né, da despedida ali, e as mentiras, né, que criam-se, não sei, não vou usar o termo mentira, mas não deixa de ser, né, o papai agora virou estrelinha, virou uma estrela. Sim. E ele está lá em cima brilhando, olha para lá, tem alguns que até apontam, aquele ali é o papai. Sim. Ele está agora do lado do nosso Senhor Jesus, ele está ali com Deus do lado, cuidando da gente, orando e olhando. Tem essas questões que são muito fortes e bem presentes, e muitos acreditam muito nisso, né? Sim. Como lidar com essas falas, assim, pastor? É saudável, não é? Como que a gente pode... A verdade, é claro que, às vezes, qual que é a preocupação no centro, né? A preocupação é de preservar aquela criança de uma notícia ruim. Mas pare e pense comigo, o fato dessa criança não ter mais o seu papai ou a sua mamãe ali, ela já está lidando com o sofrimento e está lidando com a realidade.
Então, o que eu posso fazer, né? O que uma pessoa pode fazer? É comunicar de forma correta. É dizer, olha, o papai... Né, porque se você fala que viajou, tá, mas quando ele vai voltar? Aí o papai abandonou, não vai voltar mais? Né? Virou uma estrelinha, ruim. Mas é isso que a Bíblia realmente fala? Não. Então, trazer a verdade bíblica era até no sentido interessante para trazer a ideia da realidade espiritual para aquela criança. Né? E dizer para ela, olha, contar por que o papai morreu. Né? É claro que com linguagem apropriada e tudo mais. E a grande questão, Tainá, também, que eu até coloco para vocês que estão nos assistindo, eu não entendo completamente a morte. Você não entende. Você Exatamente. Que está aí, você não entende. E aí a gente só acha que a gente vai conseguir dar significado a um acontecimento desse e consolo se nós conseguimos explicar corretamente e teoricamente o que é. Então, eu não entendo, eu não compreendo completamente a morte, porque eu não fui criado para a morte, eu fui criado para a vida. Eu sei que eu terei que enfrentá-la, né, caso Cristo não venha antes, mas eu, obviamente, preciso lidar. Então, eu não tenho todas as explicações, mas eu tenho a ideia de que Deus está no controle, Ele está cuidando, né, de uma criança, de um adolescente, de um jovem. E o enfrentamento, né, como família, de se reunir juntos, de orar, de tratar com a realidade do luto, isso é muito importante, né? E não, obviamente, trazer uma né, lucidez assim, com relação a isso, não trazer mentiras para aquela criança, né? Para que ela não cresça achando, porque em algum momento ela vai ter que lidar com isso. Né? E aí, melhor receber a informação da família, né, de amigos, de irmãos da igreja com base bíblica, do que simplesmente... Né, perder, e é também um elemento de esperança, né? Exatamente. Um elemento de esperança de dizer, olha, o papai ou a mamãe, eles, né, faleceu, ele não vai estar mais aqui, nós temos que reorganizar a nossa família, teremos que, né, mudar a nossa rotina, e é claro que você vai falar isso para uma criança mais velha, né, para um adolescente, para um jovem, mas para uma criança pequena também, né? Recentemente, na minha família, por exemplo, a minha sobrinha perdeu o esposo dela. Até, né, nós compartilhamos aqui para orar, ela tem acho que 20, eu não lembro agora, 25 anos, e ele era jovem, no dia que ele faleceu, a filhinha deles tinha completado 1 mês de idade, né, 1 mês de vida. Né? E eu pude perceber assim, a dor da minha sobrinha nesse processo, né, porque como é que eu crio essa criança, como é que, né, mas ao mesmo tempo vendo o consolo do Senhor. É claro que ela não vai ter uma conversa agora com a filhinha de 1 mês, porque ela obviamente não vai entender, né? Mas é importante no processo disso, né, com o crescimento, poder dizer, olha, o papai faleceu, né, nesse momento, e relembrar quem a pessoa era também, né, nesse sentido do cuidado, né, as pessoas fizeram algumas homenagens a ele, né, colocando textos lá, dizendo que quanto ele tinha sido um bom pai nesse 1 mês, né, que era o sonho deles de ter um bebê. Meu Deus. Pastor, eu gostaria de ler alguns comentários antes de partirmos para a próxima pergunta. E eu começo com o Lídio Quaresma. Ele pede oração pela esposa dele, que está enfrentando uma enfermidade de mioma. Então, se vocês puderem, quem quiser, né, na sua lista de oração, acrescentar o pedido do Lídio, fiquem à vontade. A Delva está aqui com a gente. Ela colocou que ela é viúva há quase 11 anos e, com a graça de Deus, ela está caminhando. A Beth Sampaio, ela escreveu, depois de 53 anos de convivência com meu esposo, fiquei viúva há 5 meses. O meu emocional ainda está, né, em turbulência, ainda que sendo assistida por psicóloga e psiquiatras cristãos. E ela acrescenta, tenho hoje 72 anos, a minha filha caçula mora comigo, e a minha igreja local nunca me enviou um recado carinhoso. E ela disse que isso dói muito. A Delva está aqui concordando. A Patrícia colocou, perdi meu marido há 2 meses. Tinha certeza que o meu marido que seria curado. Só o consolo do Espírito Santo mesmo. O luto é uma dor muito individual. E a Adriana Guedes colocou, perdi o meu esposo. O esposo eu fiquei com dois filhos pequenos. E é terrível, né? Oramos juntos, choramos sempre. Clamo acho que é o Espírito Santo, né, que venha preencher esse vazio Sim. que tem na família. E a Carol, ela colocou aqui pra gente, infelizmente, muitos membros não sabem lidar com a viuvez na igreja. É algo que deve ser tratado na igreja. Muito difícil. Faz 10 meses que perdi meu marido. Tenho 36 anos. É
tenso, mas é o Senhor que dá força. Sim. E nós temos isso, né? Vários comentários. Eu agradeço a vida de cada uma de vocês que está compartilhando com a gente a sua história, né? O seu momento de luto, de dor. E é isso, pastor. Quando nós falamos desse assunto e nós vimos alguns casos tão atuais, tão recentes, e a gente tem que pensar em tudo, né? Antes tinha uma rotina, uma responsabilidade, um trabalho que era sempre dividido muitas vezes. Ó, isso aqui é a responsabilidade do meu marido, isso aqui é minha responsabilidade. Mas a partir deste momento, de uma hora para outra, tudo muda. Da noite para o dia, você se encontra responsável por tudo. E muitas vezes até de coisas no qual você não dominava muitas vezes, né? Como lidar com essa questão de finanças, trabalho, casa, criação de filhos e tantas outras responsabilidades, pastor? Bom, acho que se começa, né, pela convicção de que Deus se importa e cuida das viúvas. Né? Uhum. Eu acho que uma das coisas mais presentes, assim, eu acho que, né, vocês colocaram a experiência de vocês, né, e agradecemos por isso, pela coragem, muito. Né, por nos permitir saber e também até orar e pedir a Deus a graça sobre a vida de pessoas que perderam seu marido, sua esposa. É uma coisa importante entender que Deus não vai desamparar vocês, né, seja em qualquer situação. Seja por meio da sua igreja local, ou seja até por meio extraordinários, né, que o ordinário a igreja deve cuidar dessas pessoas, deve, né, recebê-las, deve amá-las, enfim. O extraordinário é que às vezes vem ajuda de partes que nós nem percebemos, né? Mas uma coisa importante é entender que Deus está cuidando de você, né? Deus cuidava, Deus usava ali o seu marido, a sua esposa, para ter, né, esse cuidado mútuo, esse cuidado pessoal, mas Ele é o nosso maior provedor, Ele é o nosso cuidador. Então o Senhor nunca vai desamparar você, né? Nós temos a figura ali no texto de Isaías, que uma mãe pode abandonar o seu filho, mas o Senhor não abandona o seu povo. Né? Então a ideia do cuidado de Deus, né, pessoal e pontual, tanto que em Mateus capítulo 5, e 6 e 7, no Sermão do Monte, né, no capítulo 6 principalmente, o Senhor está falando a respeito de ansiedade, de coisas que nós buscamos na vida. E aí ele diz para os seus discípulos assim que eles não precisavam ficar assim, porque o pai deles, né, ou seja, o próprio Deus, sabia das suas necessidades. Então, a primeira coisa, né, que nós devemos ter em mente, quando vamos lidar com isso, com a nova realidade da vida, é que Deus não vai desamparar você, Ele vai cuidar de você, inclusive vai cuidar dos seus filhos. Então essa é uma verdade absoluta que devemos colocar no nosso coração. Uma outra questão mesmo que haja tempo de luto, realmente existe, né? Ou seja, é um processo que às vezes dura mais para uma pessoa, menos para outra, mas esse luto é importante ser vivido. Agora, também é importante tomar passos, que eu sei que às vezes o que acontece, Tainá, eu não sei se alguém já teve, que está nos assistindo essa experiência, mas eu escutei algumas vezes que, né, a esposa, principalmente a mulher, né, a viúva, mas também ouviu, quando ele vai tomar alguns passos de modificação na rotina, não é além do luto, né, além da dor de você não ter mais aquela pessoa, mas é aquela ideia de que se eu mexo em alguma coisa, parece que eu esqueço, parece eu não quero, eu quero lembrar, né? Processos como, né, às vezes acompanho algumas pessoas, de voltar para casa e de pegar a roupa, de separar. Exatamente. Assim, então, a pessoa, às vezes, ela demora para fazer isso, não é porque simplesmente ela não quer fazer, mas ela tem o receio de que aquilo retire a outra da rotina dela, porque ainda faz parte, porque ainda está ali. Então, é importante, né, pedir ajuda nesse processo, né, pedir ajuda para um retorno, para uma reorganização da rotina, né. E aí ter o entendimento necessário de que essa rotina vai ter que ser mudada e talvez outros meios, né, de vida, de estabelecer ali um ganho, alguma coisa assim, seja financeiramente. Né? Então, procurar ajuda. Né? Eu sei que nesse tempo também a fragilidade às vezes fala, não, mas eu não quero procurar, eu quero ficar aqui, eu quero ficar tranquila, né? Eu quero ficar tranquilo, mas é importante procurar ajuda, principalmente com relação ao cuidado dos filhos, à questão financeira, né? Você não precisa se sentir, né, menos com relação a isso, ou não, agora é minha responsabilidade, eu vou ter que cuidar. Principalmente se você faz parte do corpo de Cristo, você tem a oportunidade de se aproximar de famílias e serem ajudados, né, por elas. Exatamente, muito bem colocado. Pastor, eu quero dar um recadinho antes, claro. E aí a gente volta aqui, a gente continua com a nossa conversa, mas nós sempre falamos aqui sobre o trabalho missionário, é um trabalho forte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
Ser um missionário na internet é bom demais, gente, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. Mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, seja um vizinho, um colega de trabalho. Foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias com preço de custo. A caixa com 32 Bíblias custa R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer, que é propagar a palavra de Deus. Então acesse o site editorebron.com.br e compre já a sua caixa de Bíblias. Hebron, uma editora missionária. E olha, a livraria, né, física que fica na igreja, tá uma graça, passaram por uma reforma recentemente, tá muito linda. Então, se você tiver oportunidade em algum momento e vir presencialmente, então seja muito bem-vindo nesse novo espaço. Agora nós vamos continuar nossa conversa, nós estamos conversando com o pastor Tiago Henrique, e nós estamos falando sobre a viuvez, como lidar com esse processo, como as orientações necessárias para ter com os filhos, para ter em casa. E agora nós vamos falar também da importância da igreja nesse trabalho, né? Como que a igreja pode ajudar, como que você, sendo parte da igreja, também pode ajudar uma pessoa, né, que esteja passando por esse momento, né, de luto. Pastor, e aí? Como que a igreja pode auxiliar nesse processo? Bom, o papel da igreja nesse processo é muito importante, tanto que o texto que foi lido, Tiago, capítulo 1, versículo 24, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, o texto fala para fazer visitas para essas viúvas, né? Agora, o texto aqui traduzido pela palavra visitar, não é só passar na casa da viúva, né, ou do viúvo e dizer: olá, tudo bem? Como que você está? Né? É claro que é bom fazer isso, mas é um envolvimento pessoal, é um envolvimento a mais, é um envolvimento que deve trazer aquela ideia do cuidado. Tanto que a palavra visitar aqui pode ser traduzida tanto por cuidado, quanto também por preocupação. Então, o conforto, né, ele tem que ser a ideia da consistência, né? A ideia de que você está ao lado realmente daquela pessoa, daquele viúvo, daquela viúva, e entender as suas necessidades naquele momento, ter a paciência do lidar com o luto, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas dizem: mas é assim mesmo, agora, né? É vida bola que pra segue, frente. A gente não é tão simples assim. Não. Se fosse tão simples assim, não chamava luto, né? Quer dizer, existe um processo, existe um cuidado. E eu, né, como parte da igreja, devo entender o processo dessa pessoa. É claro que ajudá-la a ajustar os seus pensamentos, ajudá-la a pensar biblicamente, enfim, na soberania do Senhor, né? Agora, são N elementos ali, né? Como eu disse antes, a escola das crianças, eu não sei dirigir, como é que as crianças vão para a escola, agora eu vou ter que mudar de casa, não vou ter que mudar, como é que vai ficar a questão do trabalho, enfim. Então, né, se o marido perde a esposa que cuidava dos filhos, e agora quem vai cuidar dos filhos, o que vai acontecer, eu tenho que sair para trabalhar e tal. Então, assim, são várias coisas onde a igreja pode entrar como auxiliadora para amenizar a dor daquela pessoa naquele momento, né? Ou seja, às vezes ajudando com os filhos, né, cuidando da casa, né, enfim, tendo ali a participação efetiva para amenizar a dor, enquanto essa pessoa está sim lidando com o luto e também recebe o consolo da palavra de Deus. Então essa ajuda, né, é em oração, é em visita, mas é prática. A minha irmã que perdeu o seu esposo, o meu irmão que perdeu a sua esposa, eles precisam de ajudas práticas, eles precisam de ajudas que tragam consistência para aquele momento de luto, né? E aí nós temos um artigo aqui que fala sobre palavras confortadoras, né? O que você não deve dizer na sua visita para uma viúva ou para um viúvo. Por exemplo, o que não dizer? Ligue-me se eu puder fazer algo por você. Você pode fazer algo por essa pessoa. Né? Ao invés, você pode dizer: eu gostaria de visitá-la algum dia na próxima semana para levar um jantar, lavar as roupas. Que dia que é melhor para você? Porque ela já está em fragilidade, ela acha: mas eu não quero atrapalhar.
Então assim, olha, tal dia eu vou na sua casa, talvez sofra um pouco de resistência por causa do luto, mas é importante insistir, ela precisa de ajuda, ele precisa. Então não é se você precisar me ligue, gente, ela está lidando com o luto, está lidando com as crianças, está lidando, é muita coisa. E aí vai ter que ligar, e às vezes o ligar, pedir ajuda nesse processo de luto é como se fosse um fracasso. Exatamente. Tá vendo? Eu não consigo fazer sozinho, não. Tal dia eu vou na sua casa, vai eu, minha esposa e eu, o que a gente vai fazer lá? A gente vai lavar? Vai passar? O que a gente vai fazer? Ele está no lugar melhor. Eu entendo, e eu sei dessa verdade, e você também sabe, que aqueles que partem em Cristo, eles estão melhor, digamos assim. Só que essa não é uma frase de consolo. Calma, ele está no lugar melhor, mas eu estou aqui. Aquela esposa está ali, né? O marido está ali lidando. Então, a frase que é colocada aqui é: ele fará muita falta, e vai realmente fazer. O que não dizer? Eu sei como você se sente, nós não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Acho que como até escreveram aqui, não sei se eu vou lembrar o nome exato, aqui ó, a Patrícia colocou, né, uma dor individual. Não Exatamente. tem como a gente saber a dor do Mesmo outro, que né? você seja viúva ou viúva e diga, eu sei o que é perder, mas a experiência da dor é diferente. É pessoal. É pessoal. O que você deve dizer? Isso deve ser muito difícil para você, eu sinto muito. Mas por outro lado, qual é o consolo? O nosso mestre se colocou como aquele que sofre para se identificar com as nossas dores. Hebreus capítulo 4 fala, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como em nós, em tudo, foi tentado, porém sem pecado. E aí é o convite para se chegar ao trono da graça. Então eu nunca vou entender, mesmo que eu tenha lidado, lidarei um dia, ou tenha lidado com viuvez, com a perda, né, o luto, eu não vou saber completamente o que o outro está sentindo. Né? Somente o Senhor pode isso. O que não dizer? Iremos convidá-la para o jantar algum dia. Olha, qualquer dia a gente... Não, a frase correta é: você está livre para jantar tal dia, tal horário, eu vou te buscar. Então é aquela... Né, aquela certeza de que queremos estar com você e eu vou te buscar. Nunca, mas nunca diga a seguinte frase: você ainda é jovem, pode se casar de novo. Gente, pelo amor de Deus. Ainda que isso seja uma verdade, no sentido de, talvez a pessoa realmente vá casar. Você não chega para ninguém, mas você é jovem, né? Sua vida, aí você pode casar. Gente. A gente está falando da dor de alguém que a pessoa amava, de uma pessoa, não de uma função ou alguém apenas estar do lado dela, de um companheiro. E aí fala, aí no artigo coloca assim, então o que dizer? Melhor não dizer nada. Um abraço, muitas vezes. Outra frase que não deve ser dita: você é forte, você ficará bem. Aí você coloca um peso sobre aquela pessoa de, tá vendo? Eu tenho que aguentar. Você vai ter que aguentar, exatamente. E aí fala para dizer o quê? Nada. Só, simplesmente diga que o Senhor vai a consolar. Outra coisa, Deus nunca te dá mais do que você pode suportar. Apesar disso ser uma verdade bíblica, 1 Coríntios 10, 13, mas isso não é o que deve ser dito naquele momento. E a última frase que não deve ser dita: essa é uma bênção disfarçada, ou do tipo assim, foi bom para você, alguma coisa assim. Né? Mesmo que você saiba que aquela pessoa tenha lidado com problemas no seu relacionamento, isso não é uma coisa a se dizer a uma pessoa em luto. Quer dizer, não é para se dizer para ninguém, né? Mas principalmente nesse momento. Então perceba que eu entendo que muitas vezes as pessoas falam isso não com a intenção de magoar, de confrontar, mas aquela sensibilidade, na verdade aquela ideia, aquela sede, eu preciso ajudar naquele consolo. Mas às vezes o que nós precisamos fazer é sermos práticos. Né? E como nós devemos fazer? Vou na sua casa, vou ajudar, vou ficar com seus filhos hoje. Olha, leve os seus filhos para brincar com os meus filhos. Né? Ou então, né, ajudar aquela esposa agora que está sem o seu marido. Porque uma coisa, eu lembro que a gente às vezes sentava na igreja para falar sobre como a gente vai cuidar das nossas viúvas aqui, né? E às vezes é interessante, eu lembro em coisas bem pontuais, assim, só para trazer. Claro. Uma viúva que os filhos já eram grandes, moravam em lugares separados, ela tinha que alugar a casa dela. Né? Alugar uma casa que ela tinha, né? E às vezes, nesse momento, não que a mulher não possa fazer, né, mas umas senhoras, ela precisa ali, e eram filhas, todas eram mulheres, enfim, né?
Então a gente pensava assim, olha, nós somos a representatividade desse marido que vai lá e fala como é que é o contrato, sabe? Então, de ter uma prática de ajuda, dizer, olha, porque qual é a questão? Quando você pega no Antigo Testamento, né, principalmente, quando uma viúva, né, você pega a história de mulheres da Bíblia, por exemplo, de Noemi e de tantas outras, você tinha uma questão ali de que o seu marido era o seu representante na sociedade e tudo mais, né? E a grande questão é que o que essa, né, esposa, o que essa viúva às vezes sente falta é de alguém que a represente nesse sentido, de alguém que vá e cuide, né? Então trazer esse cuidado é importante. E quando nós falamos, né, também do homem, quando ele fica viúvo, é alguém que cuide de coisas básicas ali da casa, que está trabalhando. Então, ter essa sensibilidade, até dar tempo para que essa pessoa se planeje, para que ela veja se ela vai se mudar, o que ela vai fazer ali, é importante dar esse apoio consistente, né? Que seja prático, que seja amoroso, que seja efetivo, para que aquela pessoa tenha condições de não estar tão afetada emocionalmente, para que ela tome decisões concretas e reais na sua vida, para que haja, né, essa ajuda. E, inclusive, a própria ajuda financeira que a igreja, dentro das suas condições, devem dar, porque às vezes a pessoa não, a mulher não está trabalhando, porque está trabalhando em casa, né, se dedica ali, de repente ela vai ter que mudar o processo de vida. E é importante, então, a igreja, né, as famílias da igreja se aproximarem para dar essa ajuda também. Muito bom. Pastor, eu tenho mais algumas mensagens aqui. Claro. A Keila colocou, pensei que fosse somente eu que não teve nenhum apoio da igreja após a morte do meu marido há 1 ano e 3 meses. É doido demais não ter esse apoio. Infelizmente, isso acontece nas igrejas. A Cristina colocou, mesmo não estando neste contexto, é bom aprender a lidar com o luto no atual momento. O corpo de Cristo tem que sentir e ajudar na dor do próximo, certo que Deus cuida. Sim. E o Otávio Santos, ele colocou, perdi minha esposa há 14 anos. Primeiro, Deus que cuidou dos mínimos detalhes. Família foi muito importante nesses momentos e alguns amigos, né? Deus cuida. E a Keila colocou, o mesmo aconteceu comigo, quando ele estava doente de cama, tinha visitas e ele faleceu, sumiram, infelizmente, né? Até o líder, né? O pastor. E a Luana colocou uma situação muito difícil, mesmo só o amor de Deus em nossas vidas para nos fortalecer. E a Celina tem hora que não temos força nem para orar, somente o Espírito Santo ali que auxilia. E a Janaína colocou, meu pai é viúvo, minha mãe faleceu há 22 anos, ele nunca mais quis casar depois disso. Também é uma escolha. As palavras ferem mais, a gente fica perdida no meio de tantas decisões que tem que tomar. Exatamente. E a Tereza colocou, fiquei viúva aos 32 anos, com 4 filhos menores e já vou fazer 24 anos de viuvez nesse ano e nunca mais quis me casar também. E a Raquel, há 3 meses estou viúva. Deus consola, mas dói muito. E a Delva colocou, graças a Deus, moro com meu filho caçula, que tem 2 lindos netos e que, com muita alegria, e principalmente meu melhor amigo Jesus. Desculpe. Claro. É uma coisa interessante também, Tainá, né, nas mensagens, né? É interessante que, normalmente, o homem acaba se casando mais rápido e em maior quantidade, ou seja, nas decisões quando fica viúvo, né? E é interessante entender isso também, né? Eu sei que cada um lida com o luto ali, com a dor nesse sentido, né? Mas nós temos também algumas mulheres, né, algumas irmãs viúvas não se casaram, né, com relação a isso. E nós temos, então, essa diferença, às vezes, das decisões. E uma coisa interessante que nós temos que desenvolver também não é esse olhar julgador de quem casa novamente, né? De quem assume, né? Biblicamente, aquela pessoa está realmente livre para o casamento, né? Algumas realmente não casam. Conheço irmãs que ficaram viúvas na igreja. Conheço um senhor, ele já é falecido, mas o seu Eliezer, lá de Arapongas, e eu fui que discipulei ele, que o evangelizei. E aí foi interessante, porque ele, né, perdeu a sua esposa e ele nunca mais se casou. E ele andava sempre com o anel, né, do casamento, assim. Então são decisões que as pessoas tomam. Agora alguns, né, principalmente vamos pensar aqui nos homens, né, quando eles se enxergam com crianças pequenas, com filhos, mesmo que recebam o apoio da família, enfim, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou viver? Claro que ele passa pelo luto também, ele passa pela perda, enfim, faz parte de todo esse contexto, né? Mas os homens acabam se casando talvez até mais rápido e mais, né, no sentido de escolha da vida, do que as mulheres com relação a isso, de cuidar, de ficar com os filhos.
É claro que nem toda a realidade, né, das famílias, né, como irmãs queridas que moram com seus filhos, que curtem os netos, algumas acabam nem tendo essa oportunidade também, né? Ou seja, porque filhos moram longe, não pode, enfim, não quer mudar, não quer sair da casa. Mas são contextos, né, diferentes que nós temos que levar a palavra de Deus a todos, né, trazendo instrução, consolo e cuidado. Muito bom. Pastor, uma coisa que eu vi aqui, que eu achei um pouco familiar também em vários comentários, é às vezes aquela tristeza, né, porque a igreja não desempenhou um papel ali de apoio. E tem alguma palavra de esperança, alguma palavra para essa pessoa, para quem está nos assistindo, com relação a isso, pastor? Eu tenho. Tem? Então tá, que Tenho ótimo. algumas coisas importantes. Assim, primeiro, eu acho que é a ideia de que o Senhor está cuidando, né? E eu acho que mesmo que algumas irmãs, alguns irmãos tenham se sentido desamparados por suas igrejas locais, eu posso até entender que Deus, mesmo assim, né, trouxe outros meios de consolo para aquelas vidas, para aquelas pessoas, de cuidado, de sustento. Agora, por outro lado também, e obviamente eu não quero colocar isso como desculpa, né, sendo um pastor, sendo parte da igreja do Senhor, muitas pessoas têm receio, ou às vezes até não sabem lidar muito bem com aquele processo de luto, né, de outras pessoas. Então, como é que eu vou, o que que eu falo, né? Então é muito importante, né, as pessoas irem até as outras e permitirem que elas comuniquem também suas necessidades, né? Às vezes elas vão dizer, e a maioria falam assim, não preciso de nada, eu estou bem, não fique tranquilo e tal, enfim. Só que é importante dar esse tempo para essa pessoa e estar ali ao redor, dizendo, olha, o que eu posso ajudar, né, levar um bolo, enfim, ter um contato novamente. Então, não desistir na primeira palavra de, olha, agora está tudo bem, se eu precisar eu chamo. Mas a pessoa está numa condição que ela não vai conseguir organizar muita coisa agora. É uma frase automática essa. E às vezes até ter outras pessoas próximas é um motivo também, ela quer lidar com a dor dela, ela quer ficar sozinha, ela quer orar. A vontade às vezes é isso mesmo, né? Exatamente. Mas o que é importante, né? O irmão, a irmã, a família, a igreja dizer, a igreja manter esse contato, manter essa abertura e você vai perceber que no outro dia as coisas vão acontecer e que no outro dia agora as necessidades vão começar a surgir. Então ter essa insistência e nessa busca pela pessoa é muito importante e não querer que ela dê todas as suas necessidades no momento do sepultamento, no momento, quer dizer, deixa aquela pessoa, deixa ela descansar. Ela passou noites, talvez sem dormir. Algumas, né, a gente também está falando de viuvez, mas a gente tem processos diferentes, né? Por exemplo, a minha sobrinha, por exemplo, ela perdeu em 2 semanas. Ela estava bem, saudável, de repente, interna 2 semanas perdeu. É rápido, né? É uma dor que vem parecida ali, né, com a outra viúva, mas foi rápido, né? Alguns já estão num processo de doença há algum tempo, e alguns são assim, o marido sai para trabalhar, a esposa sai, e de repente na metade tem o falecimento, né, do dia. Então assim, é entender o contexto, permitir que aquela pessoa lide com o luto, trazendo a esperança, mas se manter ao derredor, né, para estender a mão, para dar o amor, o consolo bíblico. Muito bom. Pastor, a Jaqueline fez uma pergunta, mas o senhor já respondeu, mas se quiser repetir, claro, ou pode voltar. Ela só perguntou assim, queria entender por que os homens casam mais rápido, mais depressa. Será que eles não amavam a pessoa? Não é isso. Não é isso, Jaqueline, né? É Jaqueline. Muito obrigado pela sua pergunta. É claro que eu não quero tentar aqui definir por que cada um se casa, né? Mas particularmente, assim, eu vejo, às vezes, o homem se colocando naquela situação de como é que eu vou cuidar dos filhos, como é que eu vou viver, enfim, se condiciona porque talvez seja mais fácil para uma moça ou para uma mulher voltar para a casa dos seus pais, ou, né, do que, às vezes, um homem voltar para casa. Então, existem vários fatores, né? Agora, eu não posso dizer porque um homem se casa mais rápido do que a mulher, ou às vezes até a mulher não se case, que ele não amava a sua esposa, né? Às vezes se lida com o luto diferentemente. É claro que existem casos específicos e pessoais, que até existia já um relacionamento fora daquele casamento. Sim. Então são coisas extremas que a gente não... Né, nós estamos falando daqueles que lidam com o luto da viuvez, né, de uma questão assim, do coração, da dor realmente, né? Agora, pontualmente, né, eu não sei dizer o que cada homem vai ali pensar, mas eu penso nessa questão da necessidade, às vezes, de se ver aquela situação e pensar, como é que eu vou cuidar de tudo isso? É uma forma, um enfrentamento diferente da realidade. Muito bom. Pastor, uma conversa muito boa, muito especial.
como sempre, né? E eu vi aqui muitas participações, nós já agradecemos por compartilharem com a gente o seu testemunho, a sua história. Mas tem uma mensagem final para nós, pastor? Eu tenho uma mensagem, mas não é bem uma mensagem. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar. Sim. Agradecendo pela vida da Tainá. Ai, obrigada. Também. Né? O pessoal já sabe? Me faça chorar. O pessoal já sabe? Olha, eu venho avisando. Sim. Eu tô que nem uma pessoa aí de uma emissora que ficou anunciando, né, a Sim. saída. Não vou citar nomes. Mas até falaram, Tainá, não avisa, porque vai ter reprise, aí as pessoas vão parar de assistir, porque não será ao vivo. Eu falei, não, deixa comigo. Deixa comigo. Gente, ao vivo, hoje é o nosso último dia. Sim. Né? Eu encerro aqui com o pastor Tiago Henrique, nesse programa tão especial, mas nosso programa continua na reprise, então é a mesma sensação do ao vivo, tá? É a mesma sensação. É a mesma sensação. Você vai aprender o conteúdo do mesmo jeito, você vai ter a oportunidade de estar ali, e se tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta para o nosso Instagram, da IPPTV, ipp.tv, mande ali, olha, referente ao programa tal, abordou tal tema, eu gostaria de saber mais, Sim. que a gente vai dar assistência, a gente orienta. Mas continue aqui com a gente, então... Sim. Anunciamos, né? Sim, e foram vários temas, uma parceira incrível, assim, uma irmã em Cristo. Choramos, rimos, perdemos o controle do riso aqui algumas vezes. Já vi Tainá quase cair aqui no estúdio, eu tive que me segurar, né? Enfim, tratamos de temas mais tranquilos, mais pesados, enfim. Então foi uma grande bênção. E eu vejo assim esse programa, né, você participando, o quanto edificou a vida de muitas pessoas. Sim. Né? Vocês compartilham, vocês falam. E nós percebemos aqui, né, nós fizemos ali o link, né, quando a gente vai preparar o roteiro, o que a gente vai falar, né? E a gente realmente lida com a realidade das pessoas, né, que estão ao nosso redor e nesse acontecimento. Vamos trazer temas, não só que pensando numa questão da audiência em si, mas pensando na necessidade, né? E esse tema é um tema propício, importante, que às vezes não se fala muito, né? Uhum. Porque não quer às vezes lidar com a dor do outro, não quer adentrar no mundo do outro nesse sentido, né? Então, que Deus tenha a bênção, né, para a sua vida, continue. E eu gostaria de orar, terminar esse programa hoje, pelo menos a minha participação aqui nesse momento, orando, agradecendo a Deus e orando pelas pessoas que perderam seus maridos, suas esposas, filhos que terão que lidar com essa realidade agora. Então, essa é a minha proposta. Mais do que aceita. Uma proposta como essa, gente, meu Deus, só 2 orações. Vamos orar juntos? Convido você que está aí do outro lado para orar conosco. Coloque seu coração e interceda. Interceda por outras pessoas, né? Agradeça pela vida da Tainá, pela vida desse programa, pela vida, né, de tantos irmãos e irmãs que compartilham seus testemunhos, e vocês também podem ler o testemunho uns dos outros. Tudo isso é uma grande bênção para nós. Então, vamos orar. Então vamos. Ah, Senhor, nós te agradecemos pela tua graça e pela tua bondade em Cristo. Eu quero agradecê-lo pela oportunidade que nós tivemos aqui e que temos hoje de falar da sua palavra com zelo, com amor e com graça. Eu agradeço pela vida da Tainá, uma amiga, uma irmã em Cristo, que nos deu a oportunidade aqui de termos tantos momentos felizes e às vezes até tristes, de se compadecer, de chorar, de aprender. Obrigado por sua vida, Senhor. Obrigado por esse ciclo, por essa etapa que ela concluiu aqui. Neste programa, eu também oro, Senhor, pedindo o seu consolo para a vida de irmãos e irmãs, de homens e mulheres, que nesse momento estão lidando com o luto da viuvez. Talvez recente, talvez já há alguns anos. O Senhor é aquele que pode consolar. O Senhor é aquele que pode trazer realmente o consolo verdadeiro para os corações. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, cuide dessa família, cuide desse esposo, dessa esposa, dos filhos também, Senhor. Filhos que hoje estão acordando sem os seus pais, não tendo a mamãe mais ali. Que o Senhor possa agraciá-los e que a sua palavra possa também trazer consolo a esses corações. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tanta dor, e nós pudemos ouvir tantos testemunhos aqui, o Senhor é consolador. O Senhor realmente traz o consolo para os corações. E que nós possamos cuidar mutuamente uns dos outros para expressar o teu amor e a tua graça. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Eu que agradeço. Pastor, obrigada mais uma vez pelo tempo, pela dedicação aqui com a gente. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida e uma boa tarde. Boa tarde. Depois a gente chora mais um pouquinho. Deixa eu acabar o programa, tem que encerrar, hein? Fica aqui comigo.
Gente, que emoção, né? Que conversa especial que nós tivemos agora. Mas eu quero dar um recadinho para você. E uma turma que Deus tem usado na internet para alcançar a criançada é o 3 Palavrinhas. Você já deve conhecer este lindo trabalho, mas agora é hora de ajudá-los. Existem diferentes formas de contribuir para que esse projeto possa se manter e continue levando a palavra de Deus e evangelizando crianças pelo mundo. A ótima notícia é que todos podem ajudar. Com um pouco, você já pode se tornar um embaixador 3 Palavrinhas e nos ajudar a abençoar milhares de crianças com conteúdos gratuitos, né? Então, vai lá na internet, faça a busca, conheça esse projeto lindo dos 3 Palavrinhas e colabore para esses trabalhos. Você pode buscar lá 3 Palavrinhas na internet e com certeza você vai encontrar um conteúdo muito especial. E dando continuidade aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu quero trazer um vídeo do nosso repórter Matheus Santos. Esse vídeo eu passei ontem, mas eu quero reforçar hoje, hein? Porque amanhã, sexta-feira, é dia de vigília de oração na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza nesta sexta-feira, 25 de junho, mais uma vigília de oração. O encontro terá palavra, música e oração a partir das 20 horas. Sobre isso eu vou conversar agora com o pastor auxiliar aqui da IP Pinheiros, reverendo Nilson Júnior. Pastor, como é que será o encontro? Então nós começamos ali pelas 20 horas, né? Exatamente, na verdade, às 20 horas. E é um momento especial onde nós separamos um tempo para orar. Basicamente, a maior parte do tempo que nós passamos na vigília de oração em oração. Mas nós temos também alguns momentos de meditação na palavra de Deus e vários cânticos entremeando as orações e o momento de pregação da palavra de Deus. Então tá todo mundo convidado para participar, né? Todos convidados para estarem conosco nessa próxima sexta-feira, dia 25, a partir das 20 horas, na vigília de oração da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Só ressaltando, aqueles que desejarem participar, é preciso fazer a inscrição por meio do site ippinheiros.org.br/cultos. Matheus Santos, para o IPP Informa. Muito bom, obrigada, Matheus, pelas informações, pela dedicação aí, trazendo as principais notícias da nossa igreja, dessa igreja missionária. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que participaram do programa de hoje, gente. E um especial aqui para, eu acho que é Latier Reis, me corrija, tá? Me perdoe. Ela que está aqui pela primeira vez nos acompanhando, diz que já está emocionado com essa notícia, mas que Deus abençoe a todos nós que estamos enfrentando um luto de alguém, de um ente querido. Então é isso, obrigada pela sua participação. A irmã Jaci também está com a gente. É isso mesmo, gente. Estaremos em um novo projeto, vem novidade aí. Nós teremos um programa jornalístico aqui na IPP-TV, só notícias boas, só vamos falar de notícias do bem. Então eu convido você a acompanhar toda a programação e conhecer ainda mais desse novo projeto da IPP-TV. E não é só esse não, vem novidades aí, então te prepare que coisas novas e abençoadas virão aí para continuar abençoando a sua vida. E você que passou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda e eu convido você a se inscrever no nosso canal, que é o IPP Play no YouTube. Lá tem toda a playlist de todos os programas. Então vai lá, acompanhe, se inscreva, já assine o sininho lá para ficar por dentro de toda a programação nova, né? Sempre que sair algo novo, você será avisado. E lembrando também que nós temos o nosso do IP Pinheiros, esse canal que tem as transmissões dos cultos, de mensagens, de pregações e de todos os programas também, só que ao vivo. Então siga-nos. Fique agora com o programa Conhecimento e Piedade com o pastor Alberto Lima e Paola Reis. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até logo. Tchau!